Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. 22 de maio de 2026, horário 16h31. Os navios de guerra dos Estados Unidos da América, do Comando Sur, os que transportam mísseis, transportam decodificadores, transportam laser, já se encontram nas bases secretas da China, na Bahia. Hoje, agora, 22 de maio de 2026, horário 16h31. Já está declarada a extração, a captura de falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, espião chinês, um filho de uma puta, conjuntamente com o primeiro e segundo escalão da sua OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla e a puta que os pariu, como também membros da Procuradoria-Geral da República, com sede no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, também ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, todos já com extração, por serem do Comitê Chinês, Máfia, Fentanil, Rota da Seda, Tráfico Internacional de Drogas, Urânio Enriquecido e todo tipo de crimes. Então, nós já estamos procedendo. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, juiz corregedor internacional, na função interventor pelo Tribunal Penal Internacional, com tutela e curatela do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial de Haia, da Corte Permanente de Haia e de outros juizados internacionais. Ou seja, eu posso estabelecer tutela e curatela em qualquer juizado. Não tenho carência de jurisdição. Estamos entendidos? Fui claro. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular. 21 997420789. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, número 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência, meu e-mail, oscaranibalchapan@gmail.com. Plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, não conseguimos pagar ainda a internet. Qualquer valor, não se acanhe, se você tiver possibilidade. Está muito ruim para todo mundo. Mas já começamos a espremer o dinheiro, sabemos onde está o dinheiro desse infeliz filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e toda a quadrilha desse filho da puta. E todo o dinheiro vai ser ressarcido para o pagamento
de toda a funcionalidade dos mais previstos, que foram roubados, os aposentados, os assalariados, os que foram roubados por esses governadores de 27 estados e 5.070 prefeituras que estão nos puteiros de Brasília, fornicando, direto, desde que chegaram a Brasília, não saem do puteiro. E todos foram lá pedir dinheiro. Então, estamos no encalço destes filha da puta. Por favor, viralize isto o máximo possível. Hoje, 22 de maio de 2026, horário 16h30. Atenção, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Hoje, dia 22 de maio, horário 13h30. A Suíça, dentro da própria Suíça, tem um país chamado Basileia, na Suíça, com uma própria constituição, onde estabelece criptomoedas, onde estabelece moedas de esfinge de 56 países e quer determinar um conglomerado de compensação bancária de 56 bancos centrais. Ou seja, é um planeta fora do planeta. Mas é uma central de crimes, de default financeiro global. Então, a Suíça, ela comprovou-se que é o gestor de default financeiro global, de falta de liquidez. Eles não aceitam as regras globais da independência de 196 países, como também do mundo árabe. Então, nós temos um grande estelionato financeiro do security de dívidas que já foram estabelecidas por Supremo Tribunal Mundial, que não existe mais essas dívidas entre países, mas a Suíça mantém essa securitização e estabelece a quem eles vão cobrar. Eles perdoaram a falência de 5 vezes do Brasil, acarretados ao Fernando Henrique Cardoso. Então, Fernando Henrique Cardoso, quando foi perdoado de 5 default, ou seja, ele quebrou o Brasil 5 vezes, ele foi perdoado. Ele pegou essa dívida e, em vez de colocar uma nova moeda, uma nova contabilidade totalmente limpada, produtiva, através das indústrias, das riquezas do Brasil, ele pegou essa dívida e jogou no mercado como se capital dele fosse do Brasil e vendeu essa dívida para bancos, para o mundo inteiro. E ele se capitalizou através dessa dívida securitizada e que estabeleceu este grande default mundial. Então nós temos o mentor, que é o Banco BID, o Banco da Suíça, em Basileia, e também o próprio FMI. Então, todo o sistema financeiro global está dentro de um país, Suíça, que tem uma própria constituição, leis, e também um sistema jurídico, que é Basileia. É uma província, é um estado dentro da Suíça, que nós temos que confiscar esses 56 bancos através do artigo 301, e assim é. Então a sentença é: Suíça, Estado de Basileia, Banco BID, FMI, vocês têm todos os seus bens confiscados, já que vocês não têm capacidade financeira e estabeleceram a cobrança de títulos derivativos que não têm valor.
Ou seja, o Supremo Tribunal Mundial determinou que não existe mais dívidas de nenhum país para com outro, e vocês querem peitar essa situação? Então vocês todos estão condenados ao pelotão de fuzilamento. Ouviu, Basileia? Ouviu, Suíça? Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Imotiapano. Meu Pix, 21997420789. Por favor, nos ajudem. Selva, estamos em guerra atômica nuclear. Acabou, Basileia. 56 bancos centrais. Fim! Não. Muito bom dia, 22 de maio de 2026, horário 9 horas da manhã, 23 minutos. O conglomerado de grãos Itapiva, são vários estados, que utilizam os portos sem scanner a transferir toneladas, principalmente de Belém, para fazer o escoamento do narcotráfico global. A África está totalmente impedida, já existe o escoamento e a logística de satélite monitorando as embarcações. Então todo navio, ele não passando pelo scanner situado nos terminais portuários, ele recebe remessas de toneladas de grãos e mililitros, decalitros, quimililitros de petróleo a serem escoados e, claro, o tráfico mundial de fentanil e de ópio, cocaína, armas, todo tipo de contrabando, feito pela Rota da Seda, Comitê Chinês, máfia. A Rússia, a Turquia, estão presentes em todo o território do Brasil, 27 estados e 5.070 municípios. Eles colocam as suas lideranças de partidos através de falsas intenções de projetos aos quais não se realizam, e eles colocam como se tarefas fossem já em vigência. E quando tudo isto tem um sucesso de transferência de contrabando, vira uma lei aprovada pelo braço do Alexandre de Moraes, atitudes monocráticas do Toffoli, do Gilmar Mendes, do Fachin, do Zanin e do Dino. Está tudo já monitorado. O senhor Kiven, que é economista, assume a nova gestão da compensação americana. Ele tem como rastrear e estabelecer a OFAC, artigo 301, que determina o arresto, a comprovação do contrabando, do crime específico projetado em todo o sistema bancário global. Então, na Alemanha, o ministro estabeleceu que a quantidade de trilhões de euros que estão ingressando na Alemanha através das fintechs, doações de ONGs, são de muçulmanos residentes em toda a Europa. Mas se você dividir a quantidade de euros que foram remejados para a Alemanha, faz todos estes imigrantes muçulmanos com uma capacidade financeira muito forte. Então, não está bem especificado a sua matemática, representante da Alemanha. Ele quer o confronto imediato com a Turquia, porque ele quer estabelecer o Hamas na Alemanha, e o Hamas se estabeleceu na Turquia. Então a Turquia é metade chipriota e a outra metade
é alemã da OTAN. Então o conflito está na ilha de Chipre, que vende os passaportes chipriotas a todos os mafiosos mundiais. A casa caiu geral. E nós já estamos procedendo. O meu Pix, 2199-7420789. Oscar Aníbal Chiappano, corregedor interventor no Brasil. Muito bom dia, dia 22 de maio de 2026. Toda a infraestrutura financeira dos Castro, da ilha de Cuba, de todo o pagamento dos mercenários terroristas cubanos no Congo, na África, todos os mercenários da Guarda Revolucionária do Irã, toda a contabilidade global está toda sendo processada e já chegamos às contas de todos eles. Os bancos, o sistema financeiro global, os bancos centrais, os bancos domésticos, as corretoras, tudo acautelado. Então, o modus operandi, confiscaram todo o dinheiro da população, dos magnatas, dos traficantes da ilha de Cuba. A família Castro confiscou todo o capital da ilha de Cuba, mas não teve tempo para transferir para Miami. O seu estratégico monopólio de branqueamento de dinheiro foi colocado na prisão. Hoje, ou seja, ontem, né, de madrugada, ocorreram as prisões. E aqui no Brasil também. Então, Luiz Inácio Lula da Silva liberou todo tipo de financiamento para os prefeitos, para os governadores, para todos arrecadarem dinheiro para serem eleitos. Não vai ter eleições. E todo esse confisco é para limpar o tacho, porque eles estão em fuga. Eles estão querendo legitimar um procedimento de poder prolongar a sua estadia, como fizeram na Venezuela, no Brasil e também em 17 países da América do Sul. Não tem como proceder, porque já conhecemos esse modus operandi. Então, nós já estamos na extração do primeiro e segundo escalão, Alcolumbre, Hugo Mota, Pleno do Supremo Tribunal Federal, PGR, Gonet, autarquias, todos vocês já sabem. Você já tem o pedigree, você já tem as digitais no dinheiro, mas se vocês quiserem proceder a continuar com o roubo qualificado, continua, meu amigo. Quem roube, roube mais. Quem nunca roubou, não roube nunca. Porque está escrito, vocês foram pegos e nós estamos atrás de vocês, olhando para vocês no momento certo. Hoje, dia 22 de maio de 2026, não tem para onde correr. A guerra é global contra o narcoterrorismo mundial. É o único ativo que dá dinheiro. São as drogas e o sequestro. E também o adrenocromo, as crianças. Tudo isto já é um fato. E nós estamos pegando vocês. O Brasil é o administrador. O Brasil é o que faz a compensação de pagamentos em segundos pela Deep Web, através dos bancos virtuais. Tudo descoberto, tudo rastreado, tudo já confiscado. E estamos tomando a ilha de Cuba, os paraísos fiscais, tudo. Não vai sobrar ninguém. Entenderam? Vocês foram se meter com quem não devia. E agora chupa que é de uva. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone 2199-742-0789. Meu Pix é meu CPF
510-466-447-34. Por favor, nos ajudem. Ainda não conseguimos pagar a internet. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Paz e bem, minha querida irmã, senadora brilhante, corajosa, dedicada, Damares Alves, aqui do Distrito Federal. Nessa sexta-feira, dia 22 de maio, eu quero cumprimentar as senadoras, aos demais senadores que eu sei que estão nos seus estados, na maioria, né, nas suas bases, e também fazer aqui uma saudação aos assessores, né, os funcionários dessa casa, e principalmente a você, brasileira, brasileiro, que está nos acompanhando aqui da Casa Revisora da República. Ô, presidente Damares, eu estou com essa gravata aqui em homenagem à senhora, tá? Nós estamos no Maio Laranja, né? E é o enfrentamento do abuso sexual da infância, da adolescência. E a senhora que é uma referência nessa causa, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, ficou mais forte ainda e não tem se omitido, muito pelo contrário. Essa comissão é a mais atuante da casa, são reuniões praticamente diárias, audiências públicas, ouvindo a sociedade, e eu fico muito feliz de ser titular dessa Comissão de Direitos Humanos. Mas, presidente, eu subo aqui essa tribuna hoje para fazer um alerta muito importante para a nação brasileira, que está cansada. Eu acho que essa é a palavra mais condizente com o que está acontecendo com a população do Brasil. Você, cidadã, cidadão de bem, que está cansado de tudo o que está acontecendo, dos escândalos de corrupção, a impunidade ainda tentando segurar as pontas dos poderosos. É o caso da CPMI do INSS, que eu e a senadora Damares participamos também como titulares, e que, através do nosso trabalho, mesmo com bloqueio do governo Lula, da base do governo Lula, de alguns ministros do STF, a gente conseguiu jogar luz naquilo que estava embaixo do tapete. E, coincidentemente, nós tivemos ali a prisão de 14 tubarões. Gente importante, diretores do INSS, empresários, diretores de associações de sindicatos, presidente de sindicatos, estão presos até hoje, porque o roubo foi o mais covarde da história.
do nosso país. Mas tem outro escândalo que está em curso a todo vapor, que nós temos o dever de também desnudar isso para que haja a punição exemplar. Eu acredito, pelo que eu tenho estudado e tenho ouvido pessoas que estão há muitos anos nessa casa, como o próprio presidente da CAI, que é um senador que já foi presidente aqui do Senado, Renan Calheiros, que diz que ele revelou que esse escândalo é a maior fraude do sistema financeiro, não é do Brasil mais, é do mundo. Pelos números que aí estão, vai deixar a Lava Jato. Lembra do Petrolão? Da Petrobras, daqueles escândalos de um monte de empresa ali e políticos participando, empresários poderosos. Vai deixar no chinelo, porque os valores são muito maiores. E quem vai pagar essa conta? Por isso que eu digo, não desistam. A mesma coisa que vocês dizem para mim, dizem para a senadora Damares quando encontra a gente na rua, porque a gente, nós dois e outros colegas também aqui, andamos nas ruas, usamos aviões comerciais, vamos nas praças, vamos nos mercados, conversamos com as pessoas, saímos dessa bolha que é aqui o Congresso Nacional. E a gente ouve muito, não desista, não desista. Mas eu peço para você, não desista. Sabe por quê? Quem paga essa conta no fim de tudo são vocês, brasileiras e brasileiros. Com mais taxa de banco, com mais juros altos. É isso que o criminoso Vorcaro, junto com poderosos dos 3 poderes da República, vão deixar para você pagar o pato. E a gente não pode ficar calado, não. A gente está aqui para defender o que é certo. E olha a gravidade, presidente Damares, do que eu trago aqui, e quero fazer uma menção diretamente à Agência Senado, que eu tenho o maior respeito pelos profissionais da TV Senado, Rádio Senado, maior respeito. Mas, ultimamente, tem tido aí um bloqueio em algumas coisas que eu disse, quando afronta algumas pessoas influentes da República hoje. Inclusive, estive censurado na própria casa que eu trabalho. Já falei isso aqui. E a Justiça me deu razão. A Justiça mandou me entregar o material bruto, porque foi editado quando eu falava sobre certas situações de casos. Na minha opinião, sobre por que, por exemplo, a CPMI ou CPI não andam. E eu quero dizer muito claro, meu pronunciamento hoje é exatamente parabenizando o ministro André Mendonça, deixando claro a decisão acertada dele de não aceitar a delação fake do Daniel Vorcaro, desse criminoso, e enviá-lo para a cela comum, porque ele não está entregando os tubarões, que a torcida do Flamengo sabe que estão envolvidos, que a própria Polícia Federal sabe, que a mídia já vazou. Que história é essa? Estão querendo blindar quem? Essa turma do Vorcaro? Polícia Federal, parabéns a você também. Mas eu quero fazer um alerta sobre a atuação da PGR, Procuradoria-Geral da República, que sempre foi na história, ao longo do conjunto da obra, uma entidade de respeito, uma instituição fundamental em momentos chaves do Brasil no enfrentamento à corrupção e à impunidade, que agora parece estar cambaleando. De que lado a PGR está? Esse é meu pronunciamento. A PGR está querendo, mesmo o ministro André Mendonça e a Polícia Federal dizendo que não aceita a delação, por que a PGR está querendo insistir em aceitar essa delação fake do criminoso Vorcaro?
Explique-se, PGR, perante a nação, ministro Paulo Gonet, procurador Paulo Gonet, perdão. Que a PGR não continue sendo, em muitos momentos, mas parece, um puxadinho de gabinete de ministro do Supremo, de senadores, de poderosos. Nós queremos, o Brasil todo quer, uma PGR independente, com autonomia, que se dê o respeito. Eu sei que a maioria é composto de gente do bem lá, de pessoas que não chegaram por acaso com concurso público. Eu vi até matérias mostrando que seria considerado um vexame isso, se a PGR insiste a fórceps em algo que não bate. Essa delação do Vocaro, o Brasil precisa de uma delação séria. Séria. Que não poupe ninguém. Nem de um lado, nem de outro. Nem de direita, nem de esquerda. Falta muitos esclarecimentos sobre tudo que nós estamos vendo aí. Tudo. É apartamento de 129, apartamento não, perdão. É contrato de 129 milhões com a esposa de um ministro. É o resort Taiaiá da família de outro ministro com 35 milhões de fundos. É ministro do STF, também do STF, viajando para cima e para baixo com jatinho de Vocaro. É senador da República que supostamente está recebendo 500 mil reais de mesada. É um filme que precisa de explicação de outro. Tudo tem que vir à tona. O que eu acho engraçado, senadora Damares, é que hoje todo mundo está querendo a CPMI. Senadores de vários partidos que se mantiveram calados, muitos. O meu pedido é do ano passado. 53 senadores assinaram. 53 senadores de vários partidos, acho que é de todos os partidos. Até o PT, que precisa dar explicação também nesse caso. Com a reunião secreta do Lula, com direito a lobista lá dentro da sala, com direito a ministro, com o indicado Galípolo, que ia ser do Banco Central, que não avisou, ficou claro aqui que ele não avisou ao presidente que estava no cargo, o Campos Neto, que estava indo nessa reunião fora da agenda, e eu perguntei a ele, e ele deu uma resposta esdrúxula, não, mas isso é a liberdade que cada diretor tem. Sim, e a ética? É correto um diretor do Banco Central ir para uma reunião que não tem nada a ver, porque a diretoria dele é outra, com um banco fora da agenda, num presidente do Brasil, e não avisar o presidente? Isso é ético, isso é correto? Tem explicação também a dar, mas olha, ontem lá no Congresso Nacional foi aquele negócio, foram 10 pedidos de questão de ordem para a instalação da CPI, da CPMI, especialmente da CPMI, foi rasgado o regimento em picadinho pelo presidente da casa. Mas está nas mãos, sabe de quem? A boa notícia. Brasileiro, presta atenção na boa notícia. Está nas mãos do André Mendonça. A esperança para determinar que o Senado abra a CPMI. Caiu por sorteio. É Deus mandando para ele. Eu, como cristão, não tenho dúvida. Porque como prevento a gente já tinha pedido. Estava aguardando. Mas aí não se chegou nem a discutir se seria ele ou não, porque precisou da análise, mas aí foi para o sorteio e deu nele. Você quer o quê? Quer sinal maior? Eu tenho certeza que seria uma grande decepção para mim se o ministro André Mendonça não determinasse a abertura dessa CPMI, porque é um direito nosso.
É um direito do parlamento e não venham me dizer que é porque é um ano eleitoral, que não pode ter CPI, que vai ter palanque. Que história é essa? Nós tivemos uma CPMI do INSS e eu já falei do sucesso dela. Como foi bom para o Brasil, para que a verdade viesse à tona, que a gente fizesse aquela CPMI, mesmo diante da tropa de choque do Lula, que ocupou depois os espaços para blindar a convocação e blindar a quebra de sigilo de Lulinha, do Frei Chico, da amiga do Lulinha, de banqueiro. Eu nasci para ver o PT blindando banqueiros poderosos. E eles colocaram a digital para blindar um monte de gente. Mas mesmo assim, o STF também blindando, dizendo para convocados não virem, que não precisavam vir depois da convocação aprovada. Olha que loucura, sabotando, boicotando a CPMI, dizendo que foram vazados dados sigilosos, e agora a Polícia Federal essa semana disse que não foi constatado o vazamento dos integrantes da CPMI. Olha só que interessante. E aí, doutor Gilmar Mendes, como é que fica as suas declarações sobre senadores dessa casa? O senhor já pediu desculpa, teve a humildade? O senhor que deu decisões tão esdrúxulas, blindando o colega, como no caso da Meredith, do Toffoli, na CPI do crime organizado? Mesmo com essas interferências da tropa de choque do Lula e do STF, a CPMI foi um sucesso. A população brasileira acompanhou, a população brasileira participou com recorde de audiência na história do Senado, e nós conseguimos bons resultados expondo para a população tudo que estava debaixo do tapete. E tem gente presa até hoje. Eu acredito que foi por causa disso. Então, ministro André Mendonça, eu espero do senhor nada mais que o senhor cumpra a lei. Faço esse apelo ao senhor, um homem bom, técnico, que eu tenho elogiado pelo trabalho feito, sem dar entrevista. Porque hoje, alguns ministros do Supremo, não é o seu caso, nem do ministro Fux, por exemplo, mas alguns ministros do STF dão mais entrevista do que nós políticos. Falando fora dos autos, fazendo ativismo político ideológico sobre tudo, aborto, droga, lei de estatais, com a canetada mandando no Brasil. O senhor não, o senhor tem honrado a toga. E com muito orgulho, foi o único que eu votei a favor e trabalhei para a sua aprovação aqui, depois de 4, 5 meses, ignorando a sua indicação, essa casa ignorando. Eu espero que o senhor não tire o direito de a gente buscar a verdade. Nós estamos aqui para trabalhar. E precisamos fazer. Mas, senhora presidente, eu quero dizer que assim como o STF é a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, a PGR é o órgão máximo do Ministério Público Federal. Dentre suas prerrogativas constitucionais está a defesa da ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais. E essa é uma de suas mais importantes prerrogativas: fiscalizar o cumprimento da lei e apresentar denúncias criminais contra autoridades com foro privilegiado. Estamos na iminência de um grande risco da blindagem de autoridades poderosas envolvidas na maior fraude financeira do mundo, que é o Banco Master. Trata-se da colaboração premiada do dono desse banco, o Daniel Vorcaro, que foi rejeitada corretamente pela Polícia Federal e pelo ministro André Mendonça, por ser absolutamente insuficiente e inútil. As investigações em curso pela Polícia Federal já conseguiram muito mais provas dos crimes do que foram oferecidas pela defesa. O atual Procurador-Geral da República não tem, infelizmente,
condições para continuar, para insistir numa negociação de colaboração premiada de Vorcaro. Que é isso? O senhor está indo contra a Polícia Federal, o ministro André Mendonça? A quem interessa isso? É a pergunta que eu faço. São muitas omissões em relação aos graves indícios já comprovados, por exemplo, de ligações de Toffoli e Moraes com Vorcaro. A PGR tem passado pano para isso. Onde é que já viu alguma defesa dos 129 milhões da esposa do ministro Moraes? Não se fala nesse assunto. Em qualquer país sério do mundo, já teria sido afastado o ministro por isso. Da mesma forma, o Toffoli, com o resort Itaiaiá. Tanto é que o senador Alessandro Vieira propôs o indiciamento deles na CPI do crime organizado, e a tropa de choque do governo Lula trocou os membros na hora da votação, gente, no último dia, pessoas, senadores que nunca participaram de uma sessão. Eu já entrei com um projeto para acabar com essa palhaçada. Trocar na hora os membros para blindar a gente, porque foi isso que aconteceu. Não participaram de nada, não fizeram requerimento de nenhuma convocação, de quebra de sigilo, nada. E vão lá só para votar, para derrotar o relatório. Está errado. O próprio ministro Toffoli, totalmente, infelizmente, como eu falei agora, né, assim, com explicações precisam ser dadas sobre o resort Itaiaiá, foi obrigado a se declarar suspeito, deixando a relatoria do caso, agora muito bem conduzida pelo ministro André Mendonça. O contrato de 129 milhões, com o escritório de Viviane Barsi, esposa do ministro Moraes, repito, nunca foi explicado. Muito mais grave ainda foram as mensagens trocadas entre o ministro e Vorcaro, exatamente no dia da sua prisão, ali na véspera do ato, quando o Vorcaro estava embarcando, fugindo para Dubai em 17 de novembro. Apesar do cuidado na transmissão de mensagens entre Moraes e Vorcaro, com o uso de visualização única para serem apagadas, as perícias técnicas da Polícia Federal, com o uso de moderna tecnologia, conseguiram identificar indícios. A jornalista Malu Gaspar chamou a atenção para a gravidade do conteúdo de outra mensagem trocada entre Vorcaro e o tal do sicário, que era quem fazia o serviço sujo e estranhamente morreu na prisão. É um caso ainda estranho, eu não vejo a família do sicário se manifestar. É um negócio muito estranho aquela morte, atentando contra a própria vida. Uma pessoa chave que foi revelado recentemente que tentou falar com o pai do Vorcaro, que foi preso. Olha só, liguem os pontos. O sicário, nessa mensagem trocada com o Vorcaro, fazia um relato sobre o oferecimento de vantagens financeiras para um site de notícias que fazia duras críticas ao Banco Master. Vorcaro fala que iria colocar o site no famigerado inquérito das fake news comandado por Moraes, que teve nos últimos anos uma evolução patrimonial incompatível com sua renda. Por tudo o que foi já apresentado, no mínimo o ministro deveria estar afastado. Mas o procurador, o PGR, continua omisso. Os tentáculos do Banco Master atingiram em cheio não apenas autoridades dos tribunais superiores, mas também várias autoridades do Poder Legislativo, e está chegando mais perto do Lula. A CPMI do roubo dos aposentados não foi prorrogada e a tropa governista conseguiu inviabilizar a aprovação do relatório final com o objetivo de fazer a total blindagem de Lulinha,
que teve 1.500, eu vou repetir, são dados, 1.500 transações bancárias, totalizando mais de 19 milhões de reais entre 2022 e 2026. Ele, que era o sócio do careca do INSS? É isso? Que viajou de primeira classe para Portugal, tudo pago pelo careca do INSS? No meio desse rolo todo? Ficando em hotéis caríssimos? Liga os pontos. É só ligar. A blindagem do filho do presidente continua com a clara interferência política na própria Polícia Federal. Lá na cúpula, que tem uma parte aparelhada, mas outra parte que está destacada, especialmente, tem muita gente, a maioria da Polícia Federal, a esmagadora maioria de bons profissionais, tem o maior respeito, inclusive é minha PEC para dar autonomia, independência à Polícia Federal desde 2019 ou 2020, que eu consegui as assinaturas dos senadores e um dia nós vamos conquistar, assim como a gente conquistou a independência do Banco Central. Por isso que esse país está de pé. E graças ao senador Plínio Valério e aos que votaram a favor, porque o PT foi contra. Eu perguntei até o Galípolo, viu, presidente Damares? Vem cá, o senhor acha que o PT errou? O PT que lhe indicou, ele errou em ter votado contra a autonomia do Banco Central, a independência? Ele não me respondeu. Mas o silêncio fala muito mais do que palavras. Mas houve a troca, agora, de quem estava investigando o caso do Lulinha. Houve a troca do delegado da Polícia Federal. Já vários colegas denunciaram isso aqui. Um deles, delegado Guilherme Figueiredo Silva, que conduzia a importante divisão de crimes previdenciários. Foi trocado. Logo depois que corretamente decidiu pedir a quebra de sigilo de Lulinha, a investigação foi estranhamente transferida para outra divisão responsável por inquéritos em tribunais superiores. No final de 2024, ocorreu uma reunião suspeita fora da agenda oficial de Lula com Vorcaro e Guido Mantega. Lembra do Guido Mantega? Estava recebendo R$1 milhão por mês com Vorcaro. A título de quê, gente? Uma das coisas foi conseguir com o presidente da República uma reunião que, segundo o Vorcaro, foi ótima. Ótima o quê, cara pálida? Explica esse ótima. E o Guido Mantega recebia R$1 milhão por mês para atuar como lobista do Banco Master. Senhora presidente, se a senhora me der mais 2 minutos, pronto. Olha, você leu meu pensamento, eu vou terminar. Participou dessa famigerada reunião Galípolo, que na época era diretor da política monetária do Banco Central e já havia sido indicado por Lula para assumir a presidência do Banco Central. Lula é reincidente, infelizmente, nesses indícios de corrupção. Ele, inclusive, foi condenado em 3 instâncias por dezenas de juízes por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele só foi solto por uma decisão do STF, só pôde concorrer, que mudou o seu entendimento, é lá uma pirueta, uma biruta, porque eles são mais políticos do que nós, é uma casa política, e pelo CEP, que o caso eles achavam que não devia ficar em Curitiba, e sim em Brasília. Ele não foi absolvido, tá? Foi só anulada a condenação. Então, já em 2005, em seu primeiro governo, explodiu o escândalo do Mensalão, o governo do Lula. Alguns anos depois, em 2014, explodiu outro rombo muito maior, o Petrolão, e com ele a histórica Operação Lava Jato, que o condenou a 11 anos de prisão. Mas nesse malabarismo jurídico que eu falei, o STF conseguiu a sua condenação e a Lava Jato foi destruída. Mais uma vez, prevaleceu a impunidade dos poderosos. E eu digo aqui, os 3 poderes conspiraram para destruir a Lava Jato.
um patrimônio do povo brasileiro. Que exemplares funcionários públicos trabalharam como condenados. Aquela expressão que se diz, trabalharam como condenados para mostrar que a justiça podia ser para todos. E foram presos políticos poderosos, empresários poderosos. Presidente, 1 minuto, desculpa, é porque esse assunto mexe, mas eu vou concluir. Depois veio o roubo bilionário dos aposentados e pensionistas, que explodiu ao longo do último governo de Lula. Foi muito grande no governo do Lula como multiplicou o assalto aos aposentados. O Brasil ainda não havia chegado ao fundo do poço de corrupção e impunidade. Por isso estamos agora sofrendo as duras consequências do escândalo do Banco Master, envolvendo gente poderosa dos 3 poderes. É, portanto, um momento crítico de nossa história. A corrupção que vem acontecendo sistematicamente nos últimos anos não está apenas destruindo a economia, empobrecendo a população. É muito mais grave do que a gente imagina. É uma crise de natureza moral que expõe mundialmente a nação brasileira, visto como paraíso para os corruptos, onde o sistema garante a impunidade dos poderosos. Chegamos ao fundo do poço. Homens e mulheres de bem, precisamos ter a coragem para reagir. Está em nossas mãos. 30 segundos para a frase final, por favor. Eu encerro, lhe agradecendo a benevolência, senadora Damares, com esse profundo pensamento, convidando o povo brasileiro a ter fé, esperança, coragem, não desistir, que é o que vocês pedem a gente. Não desista. Também peço, não desista. Nós estamos próximos dessa virada. Eu encerro com esse pensamento nos deixado por Nelson Mandela, um pacifista. Abro aspas. Aprendi que a coragem não é ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. A pessoa corajosa não é aquela que sente medo, mas aquela que supera esse medo, cumprindo o seu dever. Senhora senadora Damares, eu quero aproveitar e agradecer, porque nós só estamos tendo essa oportunidade, porque o presidente Davi Alcolumbre abriu essa exceção que está num regimento. Eu espero até que acabe esse regimento, que mude, que só pessoas da mesa podem fazer a abertura. E eu falei com ele ontem e eu agradeço ao presidente Davi Alcolumbre por ter, de forma democrática, aberto essa sessão nossa para discurso. Porque muitas vezes o que sobra para a oposição, para senadores independentes, é o parlar, o falar. E eu espero realmente que essa oportunidade de qualquer senador abrir uma sessão, tendo 2 ou mais, que possa ser permitido sempre, que se mude esse regimento para voltar a ser o que era, o que sempre foi em 200 anos do Senado. Só nos últimos 2 anos que mudaram isso. Mas eu agradeço a oportunidade hoje. Que Deus abençoe o final de semana de todos os brasileiros. Que Deus abençoe o Brasil. Muita paz, senadora. Obrigado. Pessoal, o avião, o jatinho da Polícia Federal acabou de pousar no aeroporto em Campo Grande, ó. Amanhã, 6 horas da manhã, eu volto com informações. Acabou de chegar. El criminal socialista de Correa está cada vez más cerca de terminar preso en los Estados Unidos. Miren, clave en lavado de dinero de Alex Saab, que ya Alex Saab está además hablando. El Banco Central del Ecuador sirvió para lavar $2.000 millones de Alex Saab en el gobierno de Rafael Correa. Saab simuló, dice, exportaciones de Venezuela a Ecuador y Ecuador le pagaba a través del sistema Sucre. Este tipo va a terminar pagando en Estados Unidos. Se está acabando el socialismo del siglo XXI en nuestra región. Van a caer todos. Les contamos hace ya más de 2 años que la UCO investigaba cuentas cifradas, supuestamente de Zapatero en bancos de Panamá, de Suiza, incluso de Andorra. Ahora también de Rusia, a través de ese sobre que entregó Aldama con la financiación de la Internacional Socialista. Nada de lo que hizo Zapatero pudo hacerlo sin la connivencia de Pedro Sánchez. Esta investigación es el primer paso para la imputación de Pedro Sánchez por graves delitos. Pero lo que ya es un hecho es que Zapatero ha sido imputado por organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias.
sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. É Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções
promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.